Bom dia, meu povo do terceiro, tudo bem? Galera, hoje nós vamos estudar genética. Genética é a área da biologia que estuda os mecanismos de hereditariedade, ou seja, estuda como as características são passadas de uma geração para outra. Provavelmente vocês já tiveram esse questionamento. Em uma família, se a mãe tem olho claro, o pai tem olho escuro, qual que é a probabilidade deles terem um filho com olho claro? Outro questionamento. Por que se a minha mãe tem um sangue tipo A e meu pai tem um sangue de tipo O, por que meu irmão tem o mesmo tipo de sangue da minha mãe e eu tenho o mesmo tipo de sangue do meu pai? Por que isso acontece? A genética consegue explicar isso pra gente. Mas nessa aula nós vamos relembrar e aprender alguns conceitos para que mais na frente nós consigamos entender esses mecanismos e chegar em uma explicação, beleza? O primeiro conceito que eu quero explicar para vocês é o conceito de células haploides e células diploides. As células haploides, elas apresentam apenas um conjunto de cromossomos em cada par, tudo bem? Já as células diploides, elas vão apresentar dois conjuntos de cromossomos em cada par. Presta atenção, a espécie humana, ela apresenta 46 cromossomos, 46 pares de cromossomos, beleza? Existem células que vão ter esses 46 pares de cromossomos e existem células que vão ter 23 pares de cromossomos. As células que apresentam 46 pares de cromossomos, nós falamos que são células diploides. Essas células diploides, elas têm função estrutural, ou seja, são células somáticas que vão formar, por exemplo, as células do neurônio, as células que formam o meu tecido epitelial, as células que formam o meu tecido ósseo, as células que formam o meu tecido sanguíneo, tudo bem? Já o óvulo e o espermatozoide, que são gametas, ou seja, que são células com função reprodutiva, essas células, elas são haploides, ou seja, elas apresentam apenas um conjunto de cromossomos em cada par, ou seja, elas vão apresentar 23 pares de cromossomos dentro da sua célula, dentro do seu núcleo, tudo bem? Vamos pegar outro exemplo. A mosca drosófila, que é essa mosca do nosso dia a dia que nós vemos, ela vai apresentar 8 pares de cromossomos, tudo bem? Só que na célula diploide, ou seja, na célula 2N, em cada par de cromossomo, ela vai ter dois conjuntos cromossomais. Então aqui, ó, primeiro par, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e oitavo par de cromossomos. Em cada par de cromossomos, ela vai ter dois conjuntos cromossomais. Então, em cada par cromossomal, ela vai ter dois cromossomos. Tudo bem? Olha aí, ó. 2 cromossomos. Agora, nas células haploides, ou seja, nas células que vão dar origem aos gametas da mosca drosófila, em cada par de cromossomos, elas vão ter apenas um conjunto de cromossomos. Então aqui eu tenho do 1 a 8, eu tenho 8 pares de cromossomos. Em cada par de cromossomos, eu vou ter apenas um conjunto cromossomal. Ou seja, eu vou ter apenas um cromossomo. Tudo bem? Beleza? Dúvida? Respira. Ah, professora, eu não lembro o que é cromossomo. Olha aqui, ó. Cromossomos são sequências de DNA em espiral, tudo bem? Então aqui eu tenho uma representação do cromossomo. O cromossomo, ele sempre vai ser formado por duas fitas de DNA, beleza? Entrelaçadas em espiral. Então aqui eu tenho a primeira fita de DNA e aqui eu tenho a segunda fita de DNA. Cada fita de DNA dessa eu dou o nome de cromátides irmãs. Logo, o cromossomo ele vai ser formado por duas cromátides irmãs, extremamente espiraladas entre elas. Tudo bem? Beleza? Respira. Então vamos lá. Células haploides, elas apresentam apenas um conjunto de cromossomos em cada par, beleza? Já as células diploides vão apresentar dois conjuntos de cromossomos em cada par cromossomal, tudo bem? E aí, galera, a quantidade de pares de cromossomos altera de espécie para espécie. Como, por exemplo, na espécie humana, as nossas células diploides apresentam 46 cromossomos. Já na mosca drosófila,
as células diploides vão apresentar 8 pares de cromossomos, tudo bem? Então isso altera de espécie para espécie. Ok. Próximo conceito que a gente vai aprender é o conceito de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que apresentam a mesma forma, o mesmo tamanho e a mesma posição do centrômero. Professora, o que é o centrômero? O centrômero é a região onde vai ligar as duas cromátides irmãs. Então aqui eu tenho a região do centrômero. O centrômero ele vai ligar essa primeira cromátide irmã com essa segunda cromátide irmã, dando origem ao meu cromossomo. Quando eu tenho dois cromossomos com a mesma forma, mesmo tamanho e mesma posição, eu falo que eles são cromossomos homólogos, tudo bem? Então presta atenção, nas células haploides eu vou ter em cada par de cromossomo apenas cromossomos simples. Já nas células diploides, em cada par de cromossomos, eu vou ter cromossomos o quê? Homólogos, cromossomos duplicados aos pares. Beleza? Dúvida? Respira que vai dar certo. Tá, agora a gente já sabe diferenciar células haploides e diploides, já sabemos o que são cromossomos. Agora vamos estudar mais a fundo os cromossomos. Nos cromossomos, existem regiões responsáveis por determinar características. Essas regiões dos cromossomos que determinam uma característica, nós chamamos de gene. Então, o gene é uma região do cromossomo que tende a determinar uma característica, como, por exemplo, cor da pele, cor do olho, beleza? Textura do cabelo. Todas essas características vão ser determinadas por um gene. E o local onde esse gene está, nós chamamos de loco gênico. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, no exemplo da mosca drosófila, eu vou falar que o gene responsável pela formação das suas asas se encontra no cromossomo 5. Logo, o loco gênico dessa característica se encontra onde? Qual cromossomo? No par do cromossomo quê? 5. Beleza? Ok? Tá. Próximo conceito que nós vamos ver é o conceito de genes alelos. Nós sabemos que genes são sequências de DNA que vão determinar uma característica. O que são genes alelos? São aqueles genes que compartilham o mesmo loco, ou seja, são aqueles genes que estão na mesma posição, beleza? Presta atenção. Esses genes alelos, eles sempre vão ser representados por letra do alfabeto. E aí essas letras, elas podem ser representadas maiúsculas ou minúsculas. Lembra que nos genes alelos, para representar, letra maiúscula vai ser diferente de letra o quê? Minúscula, beleza? Então esses genes alelos, eles podem ser dominantes, recessivos, homozigotos e heterozigotos. Presta atenção, o gene dominante, ele se expressa em dose simples, ou seja, o meu gene, ele sempre vai ser formado por 2 alelos, beleza? Então, o gene, ele determina uma característica e todo gene ele vai ser formado por 2 alelos. Esses alelos vão ser representados por letra do nosso alfabeto. Lembrando que letra maiúscula é diferente de letra minúscula. O gene dominante, ele se expressa em dose simples. Então, o gene dominante, ele sempre vai ser representado por uma letra do alfabeto maiúscula. Então, quando eu coloco assim, ó, azão, isso daqui é um gene o quê? Dominante. O gene, ele é formado por 2 alelos. E o alelo dele está escrito em letra o quê? Maiúscula. Então, toda vez que eu tiver pelo menos um alelo com letra maiúscula, significa que o meu gene ele vai ser o quê? Dominante. Olha o outro exemplo. Se eu colocar aqui, ó, Bzão. É um gene dominante? É. Quantos alelos eu tenho? 2. Um alelo, outro alelo. Eu tenho pelo menos um alelo dominante? Tenho. Então, ele é uma característica, é um gene o quê? Dominante. Olha o outro exemplo. Se eu colocar Dzinho, vai ser um gene dominante? Lembra lá o conceito de gene dominante. O gene dominante, ele vai ser formado por 2 alelos e basta que um alelo esteja com letra maiúscula que ele já vai ser o quê? Dominante. Quantos alelos eu tenho aqui?
O primeiro alelo com Dzão e o segundo alelo representado por Dzinho. Ele vai ser dominante? Vai, porque eu tenho pelo menos um dos alelos escrito com letra o quê? Maiúscula, beleza? Ok. Então, o gene dominante eu posso ter os dois alelos escritos com letra maiúscula. Se eu tiver pelo menos um dos alelos escrito com letra maiúscula, já determina para mim que é um gene o quê? Dominante. Professora, e o gene recessivo? O gene recessivo, ele sempre se expressa em dose dupla, ou seja, os seus dois alelos sempre têm que estar representados com letras minúsculas. Então, quando eu coloco assim, ó, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Dzinho, Dzinho, vamos colocar primeiro alelo, segundo alelo. Os dois alelos estão em letras minúsculas? Estão. Logo, são genes alelos o quê? Recessivos. Olha aqui, Bzinho, Bzinho. Os dois alelos estão com letra minúscula? Estão. Então, é recessivo. Ou seja, o alelo recessivo ele só vai expressar a sua característica, ou seja, o gene recessivo ele só consegue expressar a sua característica no indivíduo se ele estiver em dose o quê? Dupla. Ou seja, os seus dois alelos têm que estar escritos em letra minúscula. Tudo bem? Outra classificação dos genes, eles podem ser homozigoto ou heterozigoto. Os genes homozigoto, olha aqui a palavra homo, significa o quê? Igual, ou seja, os dois alelos têm que ser iguais. Lembra que eu falei para vocês que nessa parte da genética, o A maiúsculo é diferente do A minúsculo, ou seja, a letra maiúscula é diferente da letra minúscula. Então, quando eu tenho um gene assim, ó, Azão, Azão, ele vai ser um gene, os dois alelos não são iguais, então ele vai ser um gene homozigoto dominante. Quando eu tenho aqui um gene Azinho, Azinho, ele vai ser um gene homozigoto recessivo. Quando eu tenho aqui, ó, Ezão, Ezinho, ele vai ser um gene homozigoto? Não, porque um dos alelos está com letra maiúscula e o outro está com letra o quê? Minúscula. Pode ser homozigoto? Não, porque para ser um gene homozigoto, as letras têm que ser iguais. Ou os dois alelos estão escritos com letra maiúscula, ou os dois alelos vão estar escritos com letra minúscula. Então, ó, Azão, Azão é homozigoto? É. De qual tipo? Dominante. Azão, Azinho, Azinho é homozigoto? É. De qual tipo? Recessivo. Se eu colocar aqui, ó, Fzão, Fzão, é homozigoto? É, porque os dois alelos estão com letra maiúscula. Ele vai ser um homozigoto dominante ou recessivo? Ele vai ser um homozigoto dominante, porque os alelos estão com letra maiúscula. Tudo bem? Agora, o que é o alelo, gene alelo heterozigótico, ou também chamado de híbrido? O gene alelo heterozigótico, ele vai ter os dois alelos diferentes. Então, quando eu coloco aqui, ó, Ezão, Ezinho, eu não tenho um alelo com letra maiúscula e o outro alelo com letra minúscula. Logo, os dois alelos, eles são diferentes. Logo, aqui eu tenho um gene heterozigótico, heterozigoto, de qual tipo? Dominante. Se eu colocar aqui, ó, Bzão, Bzinho, os dois alelos não são diferentes? Eu tenho um alelo com letra maiúscula, outro alelo com letra minúscula. Logo, isso aqui é um gene heterozigótico de qual tipo? Dominante. Professora, se eu colocar assim, ó, Dzinho, Dzinho, é heterozigótico? Não, porque os dois alelos estão com letra minúscula. Logo, isso daqui não é heterozigótico, ele vai ser homozigótico. Então, a gente pode apagar aqui porque ele não faz parte daqui. Tudo bem, gente? Então, gene é uma região do meu DNA que determina uma característica. Esse gene sempre vai ser formado por dois alelos. Esses alelos eu sempre vou representar por letras do alfabeto. Esse gene ele pode ser dominante, recessivo, homozigoto ou heterozigótico. Tudo bem? Quando ele for dominante, pelo menos um dos alelos tem que estar com letra maiúscula. Quando ele for recessivo, os dois alelos têm que se encontrar em letra minúscula. Homozigótico, os dois alelos têm que ser iguais. Então, os dois têm que estar ou com letra maiúscula ou com letra minúscula. E heterozigótico, eu posso ter um alelo com letra maiúscula e o outro alelo com letra minúscula. Tudo bem? Ok. Próximos conceitos, só mais dois. Genótipos e fenótipos. O que é genótipo? É um conjunto de genes do indivíduo. Ou seja,
Quando eu pego o seu DNA e pego o seu material genético, eu sei que em todo o seu DNA eu tenho genes, eu tenho regiões que vão determinar características. A junção de todos esses genes vai determinar o quê? O seu genótipo, ou seja, vai determinar todo o conjunto de informações genéticas do seu corpo, do seu metabolismo, do indivíduo, beleza? Agora, o que é fenótipo? Presta atenção, fenótipo. O fenótipo ele vai ser a ação do genótipo, do seu material genético, do seu DNA, mais a ação do ambiente. Um exemplo, se você for ir agora e descolorir seu cabelo e pintar seu cabelo de rosa. Presta atenção, você pintou o seu cabelo de rosa. Quando você pinta o seu cabelo de rosa, você alterou o seu genótipo ou você alterou o seu fenótipo? Ao pintar, ao passar a tinta no seu cabelo, você mudou a informação do seu DNA, da molécula de DNA que está dentro da sua célula? Não, você mudou a sua característica visível, aquilo que a gente viu. Então, quando você pinta o seu cabelo, você está alterando o seu fenótipo. O fenótipo, gente, sempre vão ser características transitórias, elas não permanecem. Por isso que a gente fala que o fenótipo é a ação do genótipo mais a ação do meio ambiente. Se você pintar seu cabelo hoje, daqui 2 meses, o cabelo que crescer, ele vai crescer rosa? Não, porque eu não alterei a informação genética que determina a cor do seu cabelo. Ele vai voltar a nascer castanho ou loiro, eu não sei a cor do seu cabelo, beleza? Então, o fenótipo são alterações momentâneas que eu consigo visualizar. Outro exemplo, quando você vai para a praia, você bronzeia quando você fica muito exposto ao sol. Se a gente pegar uma pessoa que é bem clarinha e colocar ela exposta ao sol, o que vai acontecer com a coloração da pele dela? Ela vai bronzear, porque o corpo dela, as células dela vão produzir mais melanina, que é o pigmento da nossa pele. Só que, se essa pessoa ficar, por exemplo, uma semana lá em Salvador, no sol de férias, ela vai chegar bem bronzeada, não vai? Mas a pele dela vai permanecer bronzeada pro resto da vida dela? Não. Após alguns dias, 15, 20 dias, a coloração da pele dela volta ao quê? Ao normal. Nesse caso, eu tive uma alteração no fenótipo, que vai ser a ação do genótipo mais a ação do ambiente, que altera o genótipo de forma o quê? Temporária, de forma permanente. De forma temporária e não permanente. Tudo bem, galera? Galera, esse foi o resuminho dos principais conceitos. Passei tarefinha de casa, vocês devem construir um mapa mental, beleza? E esses conceitos, galera, vocês têm que guardar no coração, porque isso aqui é a base pra gente entender o restante da genética, beleza? Um beijo, tchau, tchau. Fala tchau pra mim.